Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração. Estamos mais uma vez felizes por estarmos mais uma vez juntos para poder louvar, poder bendizer o nome do Senhor, poder meditar naquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. E agradecemos a Deus porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da nossa família, Ele tem suprido as nossas necessidades e nós tão somente temos nossos corações gratos ao Senhor pelo cuidado dEle, pela provisão dEle, por cuidar da nossa família. Queridos, nós estamos aguardando alguns minutos para darmos início à nossa pregação dessa noite. Temos alguns irmãos aí que já estão conosco, o irmão Mauro, a Neuza, Deus abençoe Neuza, Djalma, Júnior, Tainara, Thalia, Deus abençoe vocês. E queremos nessa noite meditar naquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Certamente Deus tem uma palavra para o nosso coração, para a nossa vida, e nós tão somente queremos ouvir a voz do Senhor. Então nós estamos aí há alguns minutinhos para podermos compartilhar com os irmãos aquilo que Deus preparou para nós nesta oportunidade. Devemos continuar orando, orando pela família, orando pelas nossas igrejas, que ainda estamos com os templos fechados, mas nós entendemos também que a igreja ela sempre estará aberta, porque a igreja somos nós. A igreja é cada um de nós reunido, com o coração aberto, para poder ouvir a voz do Senhor, para poder glorificá-lo, para poder exaltá-lo. Então nós louvamos a Deus também nesse tempo. Esse tempo que Deus nos oportunizou de estar orando mais, de estar lendo a palavra, meditando na palavra, ouvindo a voz do Senhor. Então nós louvamos a Deus por isso. O Horácio, Deus abençoe. Horácio, um abração, meu filho. Deus abençoe você, sua esposa, toda a família. Deus abençoe, no nome de Jesus. Parabéns aí para a filhota, ela fez aniversário esses dias, Que Deus abençoe, dê muita saúde, muita alegria a vocês. Que Deus possa os abençoar de uma maneira muito, muito especial. Queridos, nós estamos há poucos minutos aí para a gente meditar naquilo que Papai do Céu preparou para nós. Manos e irmãos, nós estamos em oração a partir das 5 horas da manhã. Às 4h30 eu faço a devocional, 5 horas nós iniciamos e vamos até as 23 horas. Estamos aí num clamor, enquanto durar a quarentena nós estaremos orando a Deus. Entendemos que esse tempo é um tempo de oração. Então nós sempre estaremos orando por todos vocês. Por isso no final da nossa live aí deixa o seu pedido de oração, porque nós vamos estar orando, clamando a Deus, para que Papai do Céu possa nos abençoar e nos guardar nesse tempo. Queridos e amados, nós vamos dar início a essa mensagem desta noite com o tema Alegria está para chegar. A alegria está para chegar. O texto é o Evangelho de João, no capítulo 20, do verso 1 ao verso 20. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 1 ao verso 20. Convido você a abrir sua Bíblia para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus, a prática de abrir a Bíblia, manuseá-la, isso é muito bom. Então gostaria de dar alguns minutos aí para você abrir sua Bíblia e também ler essa palavra, a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 20, do verso 1
ao verso 20. Esta é a palavra que Deus colocou nos nossos corações nessa noite. Amém? Então nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, que era João, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o de jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendo-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhes dissera essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estiveram os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados, esta palavra é uma palavra maravilhosa aos nossos corações. O livro de Salmos, no capítulo 30, no verso 5, a Bíblia diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. É interessante, queridos e amados, será que Deus, ele tem uma palavra para as noites escuras da nossa vida? Será que Deus tem uma palavra de conforto, de consolo para os dias difíceis? Para as adversidades da nossa vida? Para as noites tenebrosas? Será que Deus tem uma palavra ao nosso coração? Claro que sim, queridos. Certamente. A promessa começa com essa frase: o choro pode durar uma noite. E com certeza você conhece muito bem. Nem precisamos, talvez, ter lido esse versículo para constatar essa realidade. O choro pode durar uma noite inteira, certamente. É só perguntar
para alguém que talvez perdeu um ente querido. Quantas pessoas nesta pandemia, né, nesse chamado coronavírus, quantas pessoas têm perdido os seus entes queridos? Talvez é uma realidade de uma mãe que está numa sala de emergência do hospital. Talvez seja uma realidade para alguém que perdeu o seu emprego, está desempregado, ou para uma mãe que tem o seu filho envolvido nas drogas. O choro pode durar uma noite, ou talvez 2 ou 3. Talvez pode durar muitas noites. E isso certamente, queridos e amados, não é novidade para mim e para você. Mas essa frase também poderia ser: a alegria, certamente ela virá pela manhã. Queridos, o desespero não terá a última palavra. A tristeza não durará para sempre. As nuvens podem esconder o sol, claro que, mas não podem eliminá-lo. A noite pode atrasar o amanhecer, mas não pode derrotá-lo, não, queridos. Amanhã chega, certamente chega. Não tão rápido, talvez, quanto nós imaginamos e queremos, mas ela vem. E com ela também vem, queridos e amados, a alegria. Você precisa dessa promessa? Será que precisa, queridos? Será que você tem derramado lágrimas? Será que você já deixou a sua esperança de lado? Já teve dúvida se algum amanhã porá fim a toda essa noite tenebrosa de choro? Queridos, Maria Madalena passou por essa realidade, passou por isso. Nas narrativas do Novo Testamento, ela é aquela sobre qual a tragédia despesou o seu inverno mais escuro. Era uma realidade na vida dela. Antes de conhecer Jesus, a Bíblia diz que ela tinha 7 demônios. Isso está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no verso 2. Era prisioneira de 7 aflições. Veja a lista: depressão, vergonha, medo, solidão, violência, abandono, fazia parte da vida dela. Na Bíblia, o número 7 quase sempre é usado para descrever plenitude. Pode ser que Maria Madalena estivesse totalmente abalada pelos seus problemas, mas então algo aconteceu na vida dela. Jesus entrou e Jesus mudou toda a realidade da vida daquela mulher. Ele falou, ele ordenou e os demônios fugiram. Pela primeira vez em muito tempo, as forças que oprimiam aquela mulher tinham ido embora, tinham deixado ela, foram banidas, foram expulsas. Maria Madalena pôde finalmente ter uma boa noite de sono, alimentar-se normalmente, sorrir, pois o rosto que talvez derramava lágrimas, a angústia tinha deixado aquele coração. Jesus restaurou a vida dela e ele transformou toda a realidade da vida daquela mulher. E ela correspondeu ao favor do Senhor, porque ela estava entre as seguidoras que ajudaram a sustentar com os seus bens Jesus e também os seus discípulos. Está lá registrado em Lucas, capítulo 8, verso 3. Onde Jesus ia, Maria Madalena passou a seguir o Mestre. Ela ouvia os ensinamentos, ela presenciou grandes milagres que Jesus tinha operado. Mesmo na crucificação, ela estava perto da cruz. Está lá em João, capítulo 19. Quando pregaram os cravos nas mãos de Jesus, ela certamente ouviu o martelo. Quando perfuraram o lado dele com uma lança, ela viu sangue. Quando desceram o corpo de Jesus daquela cruz, ela estava lá para ajudar a prepará-lo para o sepultamento. Ah, queridos e amados, Maria Madalena passou a seguir Jesus, a estar presente em todos os momentos ali da vida de Jesus.
A Bíblia diz que na sexta-feira Maria Madalena presenciou a morte de Jesus, ela estava ali. No sábado ela guardou aquele dia muito triste. O mestre não estava mais ali. Quando chegou no domingo, Maria Madalena foi ao túmulo para terminar o trabalho que tinha começado na sexta-feira. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ela ali, a Bíblia diz que estava escuro ainda. Maria Madalena chegou ao sepulcro, João 20, a partir do verso 1. Ela não sabia que o túmulo estava vazio, nem tinha outro propósito para ir, senão, mais uma vez, se despedir do Mestre Jesus. Ah, queridos e amados, certamente aquela manhã foi uma manhã escura. E quantas manhãs escuras certamente tem sido realidade na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Dias tenebrosos, dias que muitas vezes as pessoas têm derramado lágrimas. A realidade na vida daquela mulher, de Maria Madalena, aquele dia tão difícil, certamente é uma realidade na vida de muitas pessoas. Quando ela chegou na sepultura, viu que Jesus estava ali. E a Bíblia diz que Jesus tinha morrido. E para ela foi um dia muito triste. Foi talvez um dia mais triste da vida dela. Quando ela chega ali, a Bíblia diz lá em João capítulo 20, a partir do verso 1, ela viu que a pedra tinha sido revolvida, achando que ladrões tinham estado ali no túmulo e levado o corpo de Jesus. Ela correu de volta pela trilha e encontrou Pedro e João, a Bíblia diz. E ela diz: tiraram o Senhor do sepulcro, verso 2. Pedro e João correram para o local da sepultura. Era mais rápido, mas Pedro era mais corajoso. Ele entrou e João o seguiu. Pedro viu a laje limpa e observou, mas João viu essa mesma laje e acreditou, creu. Todas as provas se juntaram na sua mente. As profecias da ressurreição vieram ao seu coração. A pedra estava removida, as faixas de linho, o pano que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado, colocado ali à parte, naquele lugar. João chegou à conclusão: ninguém levou o corpo de Jesus, ninguém roubou da sepultura. Jesus havia ressuscitado. Jesus teria vencido a morte, ele teria ressuscitado dentre os mortos. E João viu e acreditou, e certamente ele foi o primeiro a celebrar a Páscoa. Ah, queridos e amados, a Bíblia nos discorre que os discípulos apressaram-se a contar aos outros essa notícia. Maria Madalena, a Bíblia diz, porém, ficou na entrada do sepulcro chorando. Está lá no verso 11. Derramando lágrimas. Aquele dia certamente um dia triste para ela. O rosto inundado de lágrimas. Seus ombros talvez se agitavam. Ela sentia-se muito sozinha, o mestre não estava mais ali. Talvez a cena se resumia com Maria Madalena, o desespero, olhando para o túmulo vazio, enquanto chorava. Curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco. A palavra de Deus diz, sentados, onde estivera o corpo de Jesus, um na cabeceira e o outro estava aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Verso 11 e o verso 12. Maria Madalena pensou que os anjos fossem homens. Talvez é fácil nós imaginarmos a razão para isso, pois ainda o texto diz que estava escuro. Estava escuro do lado de fora e mais escuro ainda dentro do sepulcro. Seus olhos estavam marejados, seus olhos estavam com lágrimas. E ela não tinha motivo para pensar que os anjos estavam ali no túmulo. Talvez ela pensasse que talvez seria o coveiro ou mesmo o zelador, aquele que cuidava ali. Mas se tratava de um domingo muito escuro.
para que ela esperasse encontrar anjos naquele lugar. E a palavra de Deus diz: levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Eu não sei onde o puseram, está lá no verso 13. Maria Madalena oficialmente estava ali no fundo do poço. O mestre tinha sido morto, o corpo tinha sido sepultado. O túmulo foi assaltado, ela pensava, o corpo foi roubado. E agora duas pessoas desconhecidas estavam ali sentadas, naquele lugar. O sofrimento estava no coração daquela mulher. Você já passou por uma situação parecida como essa, uma situação difícil? Talvez certamente, queridos. Talvez muitos que nos ouvem nessa noite tenham enfrentado noites escuras, dias tenebrosos. Maria enfrentou esse momento, aquele momento que as más notícias pioram ainda mais. Aquele instante que a tristeza envolve o nosso coração como uma neblina. Aquela hora em que você busca a Deus verdadeiramente, mas muitas das vezes, na sua realidade, na sua situação, talvez na sua percepção, você não consegue encontrar. Quem sabe, queridos e amados, essa mesma história seja a sua, que nos ouve nessa noite. Querido, neste caso, certamente você gostará daquilo que está por acontecer, daquilo que aconteceu depois, porque em meio a momentos escuros que Maria, a realidade foi que o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que venceu a morte, ele se revela àquela mulher ali. A Bíblia diz: nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Verso 14 e 15. Ela não reconheceu o seu Senhor. Então Jesus tomou a providência. Ele a chamou pelo nome. Jesus lhe disse: Maria. Está lá no verso 16. Pode ser que ela tenha identificado o modo de falar, ou talvez o tom da voz, ou talvez a lembrança trouxe alguma associação a ela. O instante que pela primeira vez ela ouviu alguém dizer seu nome sem um peso, ela no mesmo instante que ela ouviu Maria, quando ela ouve Jesus chamá-la, ela imediatamente soube que era o Mestre. Ah, queridos, a Bíblia diz que ela se voltou-se para ele. Maria exclamou em aramaico Rabone, que significa mestre. Está lá no verso 16. Isso talvez levou alguns segundos, uma virada de pescoço no intervalo do tempo, em que talvez a cabeça dela mudou de direção. O Jesus morto ressuscitou. O choro pode certamente durar uma noite inteira, mas a alegria certamente virá, queridos e amados. Ela o tocou, a Bíblia diz, sabemos que isso é verdade porque por causa das palavras de Jesus. Porque Jesus disse em seguida: não me segure, pois ainda voltarei para o Pai. Verso 17. Talvez é possível que ela tenha se prostrado aos pés de Jesus, talvez segurado os seus tornozelos, ou até mesmo abraçado o Mestre. Mas sabemos o modo como o tocou. Só sabemos, talvez, irmãos, que Jesus permitiu, mesmo que por pouco tempo. Como é maravilhoso, querido, saber que o Senhor ressuscitado não era alguém que estava tão distante, tão alheio, tão divino ou tão sobrenatural a ponto de não ser tocado.
a ponto de não se permitir estar ali junto com ela. Esse momento é um momento certamente fundamental na história. É um momento talvez sagrado na própria realidade da Páscoa. Ao mesmo tempo, traz a nossa recordação que Jesus, ele é o vencedor, sim. É aquele que venceu a morte. Mas também Jesus é o bom pastor, queridos e amados. Ele tem poder sobre a morte. Aleluia. Venceu a morte. Mas também é um Jesus sereno, tranquilo. É um Jesus que vai de encontro a tantas Marias, a tantos Joãos, a tantas pessoas que necessitam. Jesus é aquele que está perto, queridos. Jesus é aquele que está próximo de nós. E a Bíblia diz que então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera, verso 18. E falou com ela ao coração daquela mulher. Queridos, nós talvez podemos imaginar, por que será que Jesus falou primeiro àquela mulher? Por que Jesus falou a Maria Madalena? Ele talvez poderia ter arrancado as portas do inferno, ele poderia ter feito coisas espetaculares. Mas, queridos, Maria estava ali no momento crucial. Ela tinha acabado de viver a realidade de Cristo antes, o Cristo que estava morto e um Cristo que venceu a morte. Ela teve a percepção e ali pôde vislumbrar aquele que era o rei indiscutível, aquele que era o soberano do universo. Talvez ali existiam, talvez muitos anjos posicionados com os olhos vidrados, prontos para servir. Mas qual foi o primeiro gesto de Jesus, queridos? A quem ele se dirigiu? A Maria, a mulher que chorava de coração partido, que chegou a ser possuída por 7 demônios. Qual foi a razão, queridos? Por qual motivo? Porque ela em particular, queridos, até onde não sabemos, Maria Madalena, até onde nós sabemos, Maria Madalena não se tornou a missionária. Não há uma epístola com o seu nome. Nenhuma história no Novo Testamento conta o que ela fez. Então, por que Jesus, queridos e amados, escolheu aquele momento tão maravilhoso para, primeiramente, aparecer a Maria Madalena? Talvez, possivelmente, queridos e amados, para mandar uma mensagem que ecoa até os dias de hoje, a todas aquelas pessoas que estão desanimadas, tristes, aquelas pessoas que têm enfrentado momentos tenebrosos, porque o choro pode sim, queridos, durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, é promessa do Senhor. A alegria vem, queridos, amém? Ela vem, e ela vem porque Jesus vem, Jesus venceu a morte. E é por isso que ela está presente, porque a Bíblia diz que na presença de Jesus há plenitude de alegria. Jesus vem, com ele traz alegria, queridos. Talvez nós não podemos e não temos percebido, e talvez não reconhecemos como ela, em alguns momentos, e naquele momento não reconheceu o rosto de Jesus. Mas certamente ele nos chamará pelo nosso nome. Olha o que a palavra de Deus diz. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Isaías 49:16. Que palavra poderosa, queridos. Deus não precisa de crachá ou algum para lembrar de mim e de você, queridos. Queridos, o meu nome e o seu está tatuado, gravado nas mãos do Mestre. Está lá. Meu nome e o seu está lá, queridos.
Deus não precisa de nenhum outro instrumento para trazer a lembrança a eu e você, não, queridos. O meu nome e o seu está cravado nas mãos do Mestre Jesus Cristo. A alegria, ela vem sim, queridos. E ela vem porque eu e você somos tudo para Deus. Deus nos ama, queridos e amados. Será que isso é difícil você acreditar? Talvez você ache que eu estou falando isso para uma outra pessoa. Ah, Jesus não me ama. Talvez você ache que essa palavra é só para alguém que é mais santo, alguém que é melhor, alguém que nem tem nenhum tipo de dificuldade, de problema. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, você está enganado. Estou falando diretamente ao seu coração, é para você essa palavra. É certamente para mim, é para nós. E eu estou dizendo que a melhor notícia do mundo não é que Deus criou o mundo, mas sim que Deus ama o mundo, Ele ama as pessoas. Porque Jesus morreu por todas as pessoas. Jesus não morreu para aqueles que são melhores, por aqueles que são mais santos, não. Ele morreu por todas as pessoas. Ele ama você, Ele me ama. E é tão maravilhoso que nós não conquistamos esse amor, não, queridos. Esse amor jamais foi uma conquista. O amor que Ele tem por mim e por você não acabará, mesmo se tivermos dificuldades. Esse amor não desaparecerá, queridos. Mesmo que eu e você viemos em algum momento nos desanimar, Ele não vai diminuir, queridos. Por qualquer que seja o motivo, todos os dias da sua vida, você tem sido amado por Jesus. Ele te ama. Talvez alguém lhe disse que Deus ama pessoas boas. Mas isso está errado, queridos. Mesmo porque não existe ninguém bom. Bom só tem um, que é Deus. Mas independente disso, Ele nos ama. Talvez alguém tenha dito ao seu coração que Deus o amará se você amar Ele primeiro. Mas não é assim, queridos. Ele também ama as pessoas que nunca pensaram nele. Deus ama a todos. Talvez alguém tenha dito ao seu coração que Deus é um Deus vingativo. Nada disso, queridos. Nós temos sim a tendência de nos irritarmos, vingarmos. Mas será que Deus é assim? Claro que não, queridos. E sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus nos afirma isso. Salmo 103, do verso 8 a 13. Olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor, glória a Deus, para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão, que ama os seus filhos, assim o Senhor ama a todos que o temem. Deus nos ama. Deus te ama. Deus ama todas as pessoas. E nós precisamos entender, queridos e amados, tomar posse dessa palavra. A alegria virá, e virá porque Deus ama a cada um de nós. A alegria, ela vem, virá sim. E nós precisamos prestar atenção, queridos, nisso. Nós precisamos esperar por ela como que alguém espera pelo nascer do sol. Ela veio para Maria Madalena. A alegria veio para ela e virá para mim e para você, queridos. Amém? A alegria virá. Creia nisso, meu amigo. Tome posse dessa palavra. Faça como o povo
da promessa, continua vindo no caminho de Jesus, mesmo que talvez esse caminho seja um caminho difícil, um caminho escuro, mas, queridos e amados, mesmo quando o sol parecer dormir, mesmo quando todas as pessoas fizerem silêncio, caminhe para Jesus, persevere nesse caminho. Foi isso que Maria Madalena fez, queridos. Talvez ela não possua entendimento da promessa, e foi ali procurar Jesus, um Jesus que estava morto, mas pelo menos ela estava lá ao lado de Jesus e pôde contemplar aquele maravilhoso e extraordinário acontecimento. E ela contemplou porque ela estava ali. E você, queridos? E nós? Será que nós temos sido tentados a desistir, a fugir, a retroceder diante talvez de noites escuras e tenebrosas, noites de choro? Mas, querido, eu quero dizer para você nessa noite, não faça isso. Mesmo quando você não tiver vontade, mesmo quando você se sentir desanimado, peça força a Deus, continue, persevere, permaneça na caminhada, abra sua Bíblia, medite nela, busque o alimento, cante louvores de adoração ao Senhor, passe mensagem para outras pessoas, peça orientação. Ah, queridos e amados, nós precisamos nos colocar, que nós possamos encontrar o Mestre e escutar dele a orientação, o cuidado dele. Nós precisamos procurar por ele, queridos. Ah, queridos e amados, aquele que parece ser talvez um jardineiro, pode muito bem ser o Salvador e o Redentor, aquele que vive para sempre, aquele que venceu a morte. Queridos e amados, o choro, ele vem para todos nós. Noites tenebrosas, dias difíceis. O sofrimento nos deixa com o rosto cheio de lágrimas, o coração pesado. O choro vem, mas eu quero dizer para você nessa noite, a alegria vem também. A escuridão vem, mas amanhã da alegria, ela virá também, queridos. A tristeza, ela vem, é uma realidade, mas a esperança virá também. A tristeza pode durar uma noite toda, mas não toda a nossa vida, queridos e amados irmãos. A tristeza vai passar. A tristeza tem prazo de validade, queridos e amados. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Creia nisso. Maria Madalena enfrentou dias difíceis, dias que derramou lágrimas, dias tristes. Mas certamente com uma alegria chegou ao coração dela. Certamente chegará ao seu coração e ao meu coração. A promessa do Senhor. Talvez você está aí nessa noite e tem chorado. Os seus dias têm sido tenebrosos, enfrentado enfermidades, noites escuras, dias sombrios. Mas eu quero dizer para você nessa noite, tudo vai passar, queridos e amados. A alegria, ela virá. A alegria chegará à sua casa e à sua família. Creia, porque a palavra de Deus tem promessa para a minha vida e para a sua vida também. Os discípulos enfrentaram dias terríveis, mas também contemplaram uma alegria indescritível, uma alegria que certamente é eterna, a alegria de saber que Jesus venceu a morte, e com a vitória de Jesus sobre a morte,
Ele escreveu a minha e a sua história com um final feliz. Que o Senhor Deus possa te abençoar nessa palavra e que você possa tomar posse dessa palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, queridos, a alegria ela virá. Eu quero orar por você. Você que tem enfrentado noites difíceis. Você que tem derramado lágrimas. Você tem que enfrentar noites escuras. Saiba que vai passar. Saiba que a alegria ela virá. Porque é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Queria que você desse seu pedido de oração. Nós estaremos orando por você. Orando pela sua família. Orando pelo seu pedido de oração. E certamente Deus ele irá te abençoar. Deus te dará força, Deus te dará resistência. Não desanime, não desista, não retroceda. A tristeza vai passar e a alegria, ela vai ser uma realidade na sua vida. Pai amado, Pai querido, louvado, bendito seja o teu nome, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, mais uma vez te agradecer, ó Pai, porque a tua palavra é tão valiosa aos nossos corações. E a tua palavra tem tantas promessas para as nossas vidas. E nós tomamos posse da promessa do Senhor nessa noite. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Pai, quantas pessoas têm enfrentado noites tristes, dias difíceis, mas nós cremos que tudo isso vai passar. A alegria será uma realidade na nossa vida. Pai, assim como o Senhor abençoou a vida de Maria Madalena, ó Deus. Assim como o Senhor concedeu a ela vitórias. Assim como ela atravessou vales escuros, vales sombrios, mas pôde experimentar a verdadeira alegria que está em Cristo Jesus. Pai, que nós possamos também viver dias de alegrias. Pai, abençoe os teus filhos, todos aqueles que nos acompanham nessa noite, ó Pai. Pai, enxuga dos seus olhos toda lágrima, ó Deus. Dê força, dê, ó Deus, o renovo, dê, ó Deus, a esperança, ó Deus, para que nós possamos perseverar nesse tempo que é difícil, mas a tua palavra também nos orientou e tem nos orientado. Virão sobre nós tempos difíceis, mas aquele que perseverar, este será salvo. Queridos e amados, que nós possamos, em nome de Jesus, perseverar, que o Senhor Deus, Pai, possa nos fortalecer neste dia, nesta hora, neste momento, porque certamente com o Senhor, certamente com aquele que é o dono da vida, aquele que está na condição de todas as coisas, com o Senhor no nosso barco, na direção da nossa vida, certamente nós alcançaremos dias felizes na tua presença. Por isso, Pai, eu oro e te agradeço por todos aqueles que nos ouvem, por todos aqueles também que não tiveram a oportunidade, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Aonde alcançar a minha voz, que a tua promessa possa ir de encontro a cada coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, Deus, a alegria virá pela manhã. Pai, no nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. No nome que está sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Queridos e amados, gostaria de agradecer aqueles que nos acompanham. Irmão Mauro, a Neuza, Djalma, Deus abençoe. Ayla, o Horácio, família, Deus abençoe. A Nete, Angélica, Elisângela, Deus abençoe vocês. A irmã Vera, Deus abençoe. Irmão Miqueias, Luzia, Luzia, um abraço aí, viu? Deus abençoe sua vida, viu? Estou feliz aqui de te ver que você sempre tem nos acompanhado.
Um abração aí na família, Deus abençoe. Alessandra, a Jared, Jared, Deus abençoe seu esposo, o ministério de vocês. Deus possa estar abençoando vocês, dando muita força. Deus possa abençoar de uma maneira muito especial toda a família de vocês. Maria Silva, que se eu não me engano é a Denise. Deus abençoe. Abençoe vocês de uma maneira muito especial. Quero lembrar os irmãos que nós estamos em oração todos os dias até o final dessa quarentena, de 5 horas da manhã até as 23 horas. Estamos em oração. Então, se você tem um pedido de oração, coloque aí, nós estaremos orando por você, né? Orar pela família da irmã Nete. Mas se você tiver um outro pedido de oração, você pode colocar aí, que nós estaremos orando, clamando ao Senhor pela sua vida. Lembrando os irmãos que domingo, a partir das 8h45, nós estaremos nos encontrando, né, na nossa sala de estudos, através da plataforma Zoom. Estaremos estudando ainda a lição 11, tá bom? À noite, 19h30, nós teremos o nosso culto, né, o nosso culto online. Esteja acompanhando, esteja orando, né, para que Deus possa nos abençoar, para que essa contaminação possa diminuir, para que nós possamos ter os nossos cultos abertos, tá? Mas sabe que Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado e certamente Ele vai nos sustentar as nossas vidas. Estejamos orando também pela a família da irmã Helena, né, que deixou o seu pedido aí. Nós estaremos clamando por ela e por toda a família. Querido, que Deus possa te abençoar. Que Deus abençoe sua vida, o seu coração. E a palavra de hoje é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Fique com Deus. Que Deus te dê uma noite em paz, na presença dEle. Que Ele possa te dar uma noite tranquila. E amanhã, um dia maravilhoso na presença do Senhor. Fique na paz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.